Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que injúria racial é imprescritível e pode ser equiparada ao crime de racismo. Com essa decisão, a injúria racial tornou-se passível à punição a qualquer tempo. Os dois crimes se confundem. As pessoas nem sempre sabem diferenciar o que é racismo e injúria racial. E 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, uma referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. No mês da Consciência Negra, o debate é sempre atual. Existe racismo no Brasil? De que forma ele é manifestado? As leis que existem são rígidas o suficiente para combater esses crimes? Para debater sobre esse tema, nós convidamos o ex-secretário nacional de Igualdade Racial e atual subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania do GDF, Juvenal Araújo. Juvenal, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Sejam bem-vindos, viu? Prazer é o meu, Renata. Maravilha, meu amigo. Queria começar perguntando, queria que você explicasse para as pessoas, primeiramente, a diferença entre racismo e injúria racial. Sim, o crime de injúria racial é você usar de palavras depreciativas para ofender a honra daquela pessoa devido à sua cor, ao seu credo, à sua religião. O exemplo, né, são termos pejorativos que a gente vê hoje muito, somente em campos de futebol, como a gente teve no Clássico, em que a torcida xinga aquele jogador de macaco, né, ou de palavras depreciativas. Certo. Já o crime de racismo são crimes também ligados à honra da pessoa, mas olhando a questão do coletivo. É você usar de espaços ou de momentos ou de ações em que você impede aquela pessoa de ocupar algum espaço ou de exercer alguma função por causa da sua cor da pele ou por causa do seu credo. E é baseado na coletividade. A injúria é algo individual, algo que eu ofenda uma pessoa individualmente. Já o racismo é quando eu ofendo ou então não deixo aquele coletivo ter alguma oportunidade por causa da sua cor da pele. Interessante. Por exemplo... A pena de injúria... pode falar, pode falar. Ela de 1 a 3 anos, mais multa. De racismo, de 2 a 5 anos de reclusão, mais a multa. Tá. E quando a gente está falando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que injúria racial é imprescritível e pode ser equiparada ao crime de racismo, o que isso significa na prática? Isso. A decisão, né, do STF... quando equiparou, veio de um caso que aconteceu em que uma senhora, né, ela ofendeu uma frentista, né, por causa da sua cor da pele, também usando esses termos pejorativos, né, chamou de macaca. E, na sua defesa, né, ela demorou-se 10 anos para julgar esse crime e ali, então, a defesa alegou que ela, na época, tinha 70 anos e hoje ela teria 80 anos e que já havia, então, prescrito esse crime. Então, o STF decidiu que não e aí tornou ali, então, a injúria imprescritível. Para a gente é uma grande vitória, sabe, Renato? Infelizmente, e aí eu faço aqui uma observação, por não haver ainda uma qualificação de toda a nossa força policial, né? Seja a polícia militar, desde quando faz a ocorrência, desde as delegacias de polícia, na hora de tipificar, acaba-se que todos os crimes que nós vemos, que houve sim um racismo, porque ofendeu o coletivo, todos são tipificados como injúria racial, até então. E, geralmente, é cobrado multa ali de uma cesta básica. Por isso, você não vê os crimes de racismo no Brasil tendo ali o agressor punido. Sim. Então, todos eram enquadrados. Em geral, não dá em nada, né? Nada. Não dá em nada. Nada. Bastava você discriminar uma pessoa por sua cor da pele, que você ali tinha, no máximo, uma pena ali de cesta básica, alguns serviços para a comunidade, você estava livre, né? E porque muitos utilizavam, claro, a justiça ela é morosa, então usavam esse tempo para que rapidamente ele prescrevesse ou quando houvesse alguma punição, ela era ínfima. Você não vê no Brasil ninguém, você não via no Brasil ninguém ficar preso por causa de racismo ou de injúria racial, né? E isso agora tende a mudar? Tende a mudar. É um grande avanço,
por mais que as políticas públicas de promoção da igualdade racial são lentas no Brasil, né? Não há o cumprimento das leis que existem e não há implementação e criação de políticas que sejam efetivas e permanentes ligadas à promoção da igualdade racial. Por mais que isso aconteça no Brasil, mas isso realmente foi um grande ganho, o STF ter equiparado o crime de injúria racial ao crime de racismo. E ontem, né? Sim. Ontem, nessa noite, na quinta noite, também o Senado votou, né? Unanimemente, também equiparando o crime de injúria racial ao crime de racismo. Agora vai para a Câmara dos Deputados aí para também nós termos ali essa votação. Para nós é um dos grandes avanços aí em políticas públicas de promoção da igualdade racial, porque realmente só quem sabe é quem sente na pele o que é ser discriminado por sua cor da pele, sabe, Renata? É algo incalculável em que a pessoa, ela sofrendo racismo, ela já sente uma dor enorme e ainda assim a impunidade, ela aumentava ainda essa sensação de que basta você nascer com a pele preta no Brasil, que você ali já é um alvo suspeito e você se torna uma pessoa que não tem as mesmas oportunidades daquela pessoa não negra. É complicado, né? Sim. A gente está falando de um tema extremamente delicado, a gente precisa debater sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Não só no dia 20 de novembro, não só no mês de novembro, mas a gente precisa falar. E, por incrível que pareça, existem pessoas que dizem que não há racismo no Brasil, né? Sim. Há racismo no Brasil? E infelizmente ele é diário, né? Toda muitos falam de uma falsa democracia racial no Brasil, alguns citam a meritocracia no Brasil, em que não é a realidade, né? O racismo no Brasil, para nós negros, ele existe todo dia, né? Não é só o dia 20 de novembro, que para nós é o dia de reflexão, né? Ou o mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Eu costumo dizer, Renato, que nós negros, nós sofremos o racismo desde cedo, desde crianças, né? Quando na escola a gente aprende que o nosso cabelo crespo é cabelo ruim. Quando nós aprendemos que o belo e o bonito não está na gente. O racismo, ele é todos os dias, ele é estrutural. Costumo dizer que ele é dos três poderes, né? No legislativo, em que as políticas ligadas à questão legislativa faz com que o negro ele não esteja nas câmaras municipais, né, na vereança, que o negro não esteja nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas ou na Câmara Federal como deputados, né, tão poucos negros ali estão. Nós temos ali pouquíssimos, quase nenhum negro no alto da pirâmide do judiciário. A última vez que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário foi com Joaquim Barbosa do STF e Reis de Paula no trabalho, mas em nenhum momento negro esteve no alto da pirâmide do judiciário. E no executivo, com tão poucos negros e negras ali exercendo cargos de poder. E se não existisse racismo no Brasil, por que é tão difícil de nós termos um negro ministro da Economia, uma negra ministra da Saúde, um negro secretário de Estado de Saúde, uma negra... Maioria, né? Sendo que é a maioria da população brasileira. Por isso que o dia 20 de novembro, para nós, é muito caro para trazer essa reflexão. Sim. Para mostrar que o racismo existe, que não é mimimi, né? E que nós não queremos nada além do que a igualdade. Sim. Porque hoje o jogo está desfavorável a essa população, que é a maioria do Brasil. O que nós queremos é respeito e igualdade. Né? Não é uma igualdade só entre negros, é igualdade entre negros e não negros, como seres humanos, que buscam realmente que a igualdade seja de fato e que a minha cor da pele não faça diferença do meu intelecto, da minha capacidade de raciocínio, da minha competência, da minha capacidade. Então, o mês da consciência negra é para mostrar que o racismo existe sim, e que nós precisamos refletir sobre isso para mostrar esses tentáculos que o racismo estrutural ele faz, que esse racismo estrutural ainda existe e que nós temos que enfrentar juntos, negros e não negros. Com certeza. Juvenal, assim, chega, me emociona ver você falando, né, com, enfim, com tanta verdade, né?
tanta verdade e assim, e a gente vive numa sociedade em que o debate ele é tão importante e muitas vezes ele é tão superficial, é feito por pessoas que não sabem do que estão falando, que falam tanta besteira, que acham que tudo é mimimi e que não querem se aprofundar, sabe-se lá por quê, né? E a pandemia, ela esmurrou na nossa cara uma verdade que já existia, né? Uma desigualdade que já existia e que, na verdade, ela trouxe ainda muito mais desigualdade em todos os aspectos, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por exemplo, recentemente houve uma pesquisa que mostra que o número de negros desempregados no DF cresceu nos 6 primeiros meses de 2021. Negros desempregados, né? Ou seja, em consequência também da pandemia. Então, é um reflexo que para a população negra é muito pior, né? Renata, e você foi perfeita, assim, né? Essa população negra, que maioria é periférica, a desigualdade, né, tanto na área da saúde, na área da educação, dos serviços em que são ofertados pelo Estado, a população que mais exerce o serviço é a população negra. Então, ela já vivia essa desigualdade e essa dificuldade, principalmente na questão de subsistir, né? Não é nem desistir. A maioria da população periférica subsiste. Então, já havia essa dificuldade de acesso ao serviço, já havia essa dificuldade de saneamento básico, numa saúde de qualidade. E aí vem a pandemia, né? E a pandemia, então, ela afeta drasticamente a esse povo, né? Essa população de maioria periférica negra. Então, só agravou ainda mais, né? Se essas pessoas viviam ali na margem da pobreza, elas foram para a pobreza. Sim. E a busca iminente, incessante, da comida mesmo no prato, da lata, para encher aquela lata vazia dentro de casa, essa população que já gritava há muito tempo, continuou ainda aumentando a sua voz ali para que pudessem ser ouvidas. A pandemia, ela trouxe um fenômeno para essa população enorme, porque a maioria dessa população, ela já vivia ali trabalhando, né? Além de trabalhar, de ter um trabalho, os que têm trabalho tinham que buscar um outro trabalho, que são ali os microempreendedores, que a gente chama de afroempreendedores. Então, eles buscavam algum trabalho para ali aumentar a renda dentro de casa. Então, eles vendiam ali os seus produtos, vendiam artesanato, já faziam ali algum tipo de trabalho para complementar a renda. Veio a pandemia, em que várias dessas famílias perderam o emprego que elas tinham. Sim. Várias dessas famílias não tiveram mais ou alguma renda, né? Geralmente tem uma renda, não tinham mais. E aí, essas pessoas que já faziam mágica dentro de casa para poder ali pagar as contas e ter o que comer, a pandemia ela trouxe ao aumento, né? Além da inflação, dos preços. Verdade. O gás de cozinha, você Absurdo. vê o valor. Absurdo. Como que uma família que ganha um salário mínimo, quando no máximo tem condição de pagar um gás de cozinha mais de R$100? E a cesta básica? A cesta básica. Então, o fenômeno que houve, e eu fico assim, por um lado eu vejo o meu povo negro sofrendo, mas eu vejo quanto esse povo negro é um povo de luta. Que ali eles se ressurgiram ainda na pandemia, tirando forças não sei de onde, para que mesmo ali consiga, pelo menos, colocar a comida dentro de casa. Mesmo sofrendo, eles continuam lutando para que a família tenha o que comer dentro de casa. Nem que ela saia de manhã e só chegue à noite em casa, aquela mulher, que a maioria são mulheres. São mulheres negras que estão como microempreendedoras, são mulheres negras ali que estão trabalhando 2 a 3 turnos por dia para manter aquela família. Sozinhas, né? Infelizmente, há essa questão, a gente chama de solidão negra, né? Somente dessas mulheres. A família geralmente desestruturada e essas mulheres que são ali, que estão nessa liderança, e a gente vê como que a população negra ainda consegue se reinventar na pandemia, Renata. E então, a pandemia só veio agravar essa desigualdade social que já existia
marcando essa maioria da população negra. Então, assim, diante de tudo isso, é necessário que o governo, é necessário que haja políticas públicas voltadas exclusivamente para esse público, né? Sim. Para essa população. Sim. Renata, no meu entendimento, nós só eliminaremos o racismo no Brasil através de políticas públicas. Uhum. Políticas públicas é essa que nós chamamos de políticas de promoção da igualdade racial, sim. de uma forma que seja efetiva e que ela seja permanente. É verdade. Não adianta eu criar uma política que ela tem data de início e fim, que se ela não for permanente, eu não consigo mudar a realidade dessas pessoas, né? E essas políticas públicas, elas são muito necessárias, né? Se essa população, que é a maioria, não tem acesso à política, se ela não tem acesso a igualar esse jogo, vou citar um dado para você, Renato. Eu falei que a gente só consegue eliminar o racismo através de políticas públicas. Essas políticas públicas de promoção da igualdade racial, elas têm as suas bases, né? Eu só consigo implantar uma política de igualdade racial no município ou no estado, ele tendo um órgão de igualdade racial, para que ele trabalhe ali a transversalidade, para que trabalhe a questão racial na saúde, na educação, na segurança pública, na economia. E um conselho de igualdade racial, qual traga a sociedade civil e coloco junto sociedade civil e governo, para que ali debata as necessidades de igualdade racial naquela cidade ou naquele estado. E claro, né, faço uma adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. Aí tendo esses dois órgãos e tendo esse mecanismo, eu crio a política de igualdade racial dessa cidade. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Sabe quantos municípios hoje têm a política de igualdade racial criada com todo esse emaranhado que eu disse? Quantos? 127. Ah, não. Então, quando me perguntam assim, Juvenal, por que o racismo ainda existe no Brasil? Essa é a minha resposta. Inacreditável. Falta prioridade, compromisso dos gestores públicos. E aí eu incluo governadores e prefeitos de estados e municípios que ainda não têm, com a política de igualdade racial. Se nós não criarmos a política de igualdade racial nesses municípios, nesses estados, nós não vamos vencer o racismo no Brasil. Juvenal, a gente estava falando aqui sobre essa questão de políticas públicas e aí veio a pandemia, a questão, por exemplo, da educação, né? Aulas online, você precisa de um computador, você precisa de internet para ter aulas online e a gente sabe, por exemplo, a realidade de quem está na periferia, a maioria das pessoas da periferia é formada pela população negra e como falar dessa igualdade, por exemplo, da educação no Brasil? Não há igualdade, né? Não há. Quando eu disse nessa questão que a pandemia só veio agravar, é o principal gargalo. A educação para nós, pelo menos para mim, é o carro-chefe para que a gente vença o racismo no Brasil, porque é desde cedo que a gente tem que aprender. Mandela disse muito bem, né, que ninguém nasce odiando alguém, seja por sua cor da pele, seja por sua religião, né? Ele é ensinado a odiar. Da mesma forma que ele é ensinado a odiar, ele é ensinado a amar. Sim. Então, essas crianças têm que começar desde cedo realmente a vencer o racismo. E é desigual. A maioria da população não tem internet em casa. E os dados de internet que tem, geralmente é para a mãe trabalhar. Porque ela tem aquela, como eu falei, do empreendedorismo em casa, que ela vende algumas coisas, cria. Então, a internet que ela usa é para vender. Então, tem um celular para dividir para 8 filhos. 8 filhos. Estudarem. E, assim, isso mostra o quanto a evasão escolar da população negra já era enorme. E agora ela aumentou. Por quê? Uma mãe periférica e que está ali, né, geralmente sozinha com os filhos e ali todo dia para que possa sustentar a casa. Ela prefere, Renata, que o filho, ela prefere muito mais que o filho traga comida para dentro de casa do que trazer uma nota 10, ou matemática, ou português. Para ela é muito melhor e ela prefere que o filho trabalhe e que não estou aqui, estou relatando a realidade. Sim, julgando, estou claro. falando a realidade dessa população negra. Então, ela prefere que o filho trabalhe e traga dinheiro para dentro de casa do que ele vá para a escola trazer uma nota 10. Às vezes até por uma questão de sobrevivência. Total sobrevivência. E, além disso, Renata, eu quero falar sobre uma outra desigualdade da educação. Nós temos uma lei
que é a Lei 10.639, que se tornou a 11.645, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. A história contada no nosso livro didático no Brasil não é a história desse povo negro, maioria da população, que diz que nós nascemos da escravidão. Essa história não contada, ela faz com que esse povo não tenha a sua real história ali contada, né? Eu gosto muito de citar, todo lugar que eu vou, eu gosto de contar um exemplo disso. Toda menina, toda criança, ela quer ser princesa, independente de ser negra ou não negra. Só que no Brasil, a criança negra não pode ter esse sonho. Por quê? Nos livros didáticos, nos desenhos e nos filmes, a princesa sempre é loura dos olhos claros. Isso é muito cruel, né? Essa história da África não contada, Renata, ela deixa de contar a história de referências para essas crianças, de príncipes, de reis, de princesas e rainhas lindíssimos. E a gente fala agora sobre a baixa autoestima. Sim. A população negra, o racismo faz com que nunca o belo esteja nela. Então, ela já aprende desde cedo que o cabelo crespo, igual eu citei, é o cabelo ruim e que ela é feia, né? Que ela não tem a beleza. Essa história roubada, não contada, ela não traz a história de gerações, para que essa criança se identifique como princesa, sim. Claro. Eu tenho aqui, ó, uma negrona igual a mim, que é princesa, é rainha. Eu tenho um negrão igual a mim, que é rei, que é príncipe. Bonito, e meu cabelo é lindo, do jeito que é. A minha pele é linda do jeito que ela é. Sim, do jeito que eu sou. Então, essa história do Brasil, dessa população, ela não é contada. Então, na educação, nós precisamos fazer com que a Lei 11.645 seja exercida e que nós realmente ensinemos a história real dessa população desde que ela se torne criança e comece a cursar aí a escola. Isso é fundamental, né? Você Total. ter referências, né? Total. Não só no futebol, Não. né? Não só no futebol. Eu costumo dizer que o racismo também limita os sonhos, né? A maioria da população não negra, ela tem uma condição melhor, né? Quem tem condição melhor é não negra. Então, o filho e a filha querem ser igual o pai e a mãe. Então, o filho dessa pessoa quer ser médico, quer ser chamado de doutor, né? Quer se formar, quer viajar o mundo e quer ser igual o pai e a mãe. Já a criança da periferia, nós temos uma menina e um menino negro. O menino, ele vê quem é famoso, quem ele vê que é da cor da pele dele que faz sucesso, que está na televisão toda hora. Então, o menino, ele quer ser jogador de futebol. E a menina, ela quer ser rainha da bateria daquela comunidade ou dançarina de funk, que para ela é a realidade dela. A realidade dela, ela quer ser aquela é da minha cor da pele, então eu quero ser igual a ela quando eu crescer. O racismo, ele limita esse sonho. Por quê? Os negros não estão no poder. A partir do momento que você tem negros e negras no poder, serve de referência para que essas meninas e meninos estudem e que ali possam, então, alcançar... Ocupando todos os espaços, todos né? os espaços porque de poder. Tem que ocupar. A gente está finalizando, a gente tem um minuto. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da saúde, se você conseguir. Desculpa. Nós temos... É importante que nós executemos a saúde integral da população negra. Nós temos doenças que são afeitas a nós negros. Doença falciforme é a mais famosa, mas tem diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial. Nós, negros, somos mais propensos a ter essas doenças por causa da nossa etnia. Precisamos trabalhar isso nos estados e nos municípios. Sequer as mães hoje sabem que a doença falciforme é detectada no teste do pezinho. E sequer há qualificação dos médicos profissionais de saúde para identificar essa doença, principalmente doença falciforme. Então, as doenças falciformes são hoje... A doença falciforme hoje é subnotificada por falta de qualificação profissional no atendimento à população. É isso. É sempre um prazer ter você comigo aqui. Prazer o meu. O espaço está sempre aberto, é um tema que a gente precisa falar. E assim, eu sou uma aliada, né, nessa luta, prova disso. nessa causa. E a gente vai mudar esse Brasil. A gente vai mudar sim. Vamos sim. Obrigada. Viu? Muito obrigado, Renato. Como sempre, muito obrigado pelo espaço. Tamo juntos. Bom de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.